Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Set Play, hoje o especial do Dia das Mães, né? Lembrando que amanhã, segunda-feira, não vai ter o episódio padrão de toda segunda-feira, porque a gente antecipou para o Dia das Mães, né? Então eu já quero começar esse episódio dando os parabéns a todas as mães aí que nos assistem. Hoje o episódio vai ser top demais. E também quero agradecer os nossos patrocinadores, a Quero Café, aqui do centro de Florianópolis. Você quer um local agradável para encontrar seus amigos, tomar um café, ter uma pausa no seu dia, ter aquele almoço top demais num ambiente agradável, vem para Quero no centro de Florianópolis. E Global Emergências Médicas, nosso parceiraço aí, empresa de ambulância que dá todo o apoio em atendimento pré-hospitalar, em atendimento médico residencial, empresa de ambulância também nos eventos. Então, se você, sempre falo isso, se você que vai promover um evento, está promovendo um evento, quer uma segurança no seu evento, Global Emergências Médicas, os caras são fera demais. E hoje, minha convidada é a pessoa que está presente no nascimento de muitas crianças, mas o que eu acho que muitas pessoas não falam, que quando nasce uma criança, naquele momento nasce uma mãe também, né? E a minha convidada, ela também é mãe, é doula há 5 anos, Nádia Silva, seja muito bem-vinda. Obrigada, Roberto. Obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso estar recebendo você aqui. Obrigada. Pode ficar à vontade, a Set Play é toda sua hoje. Obrigada. Já quero te dar os parabéns, você é mãe, né? Sim, sou mãe. Parabéns pelo seu dia. Obrigada. Nádia, para a gente começar, a gente tem uma pergunta padrão. Quem é a Nádia? Eu sou mãe, sou casada, sou mãe de 2 filhas, uma de 18 anos, uma de 12 anos. Sou casada, sou doula. Antes de ser doula, eu era pedagoga. Então, eu sempre estou trabalhando, buscando o melhor aí para as famílias, dando esse apoio. Ah, legal. Já tinha uma experiência, então, de dar apoio a famílias e foi para uma área mais caótica? Específica, vamos dizer assim? Um momento mais difícil ali da vida. Então, Roberto, eu sempre fui muito encantada com esse mundo da maternidade. Eu, desde pequena, meu sonho era ser mãe, era ser, né? Passar pela gestação, eu brincava muito de boneca, eu sempre amei muito isso. Sempre vislumbrei esse mundo. E aí, quando eu fiz a minha faculdade, eu fui para pedagogia para trabalhar com criança, sempre fui apaixonada por criança. E depois esse outro lado começou a me chamar a atenção. Quando eu fui mãe, né? Sim. Quando eu passei pela maternidade, pela gestação, ir na maternidade, fazer ultrassom, aquilo tudo me encantava muito. E eu sempre pensei, um dia eu vou trabalhar nessa área. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou me enfiar nessa área. E consegui, estou muito realizada, muito realizada. Que bacana, Nádia. Nádia, e para quem não conhece, assim como eu fiquei descobrindo há pouco tempo, né? Descobriu que há pouco tempo conta a minha esposa, que segue você, que fala, eu quero uma doula. Eu falei, mas o que é uma doula, cara? Vamos lá, o que é uma doula? Então, doula é a mulher que serve. Então, doula tá ali para servir a gestante durante a gestação, no parto e pós-parto, ajudando ali naquela parte do puerpério e a amamentação. Então a gente dá suporte físico, emocional e informacional para a gestante. Boa. Então, não só no momento do parto, mas o pré, às vezes ali, a gestação toda, né? Às vezes o que a pessoa está sentindo. Elas ligam muito para você, tipo, eu tô sentindo isso, é normal? Sim. É um apoio contínuo, tá? Uhum. A gestante, quando ela se vê grávida, já vem muitas dúvidas na mente, né? Então, ter esse apoio torna esse momento muito mais leve, muito mais tranquilo. Eu recebo inúmeras mensagens por dia, ligação de Nádia, eu tô sentindo isso é normal, o médico me falou tal coisa, como é que é isso? Porque o que acontece, né, Roberto? Hoje as coisas estão muito na rotina, estão muito no dia a dia, as coisas acontecem muito rápido. Uma consulta, às vezes, com o obstetra, acaba durando o quê? 20 minutos? Em 20 minutos, uma mãe de primeira viagem não tira suas primeiras dúvidas, não tira nada de dúvida, né? E que são várias, né? São muitas dúvidas. Então, ter esse suporte direto acaba trazendo essa calma, tirando essa ansiedade e ela consegue ter esse momento com muito mais leveza e segurança. Ah, sim. Nem me comparando a uma mãe, né? A mulher que tem além das dúvidas, está dentro dela, ela está sentindo, tem o hormonal, tem tudo isso, né? Que é
muito mais. Mas eu lembro de quando eu fui para ser pai, foi um choque de realidade, porque tipo assim, pô, eu sou filho, agora do nada, pô, eu sou pai. E imagina para a mulher isso também, né? Além do hormonal, de estar sentindo o corpo todo mudar, precisa de um apoio. Às vezes também a família não tem um preparo de como apoiar essa mulher, né? Essa mãe agora. E você entra nessa parte, então? Sim, entro nessa parte. Eu faço encontros com a gestante, com o casal. Às vezes famílias. Ontem mesmo eu fiz um encontro que tava pai, tava mãe, tava avó, tava sogra, tava todo mundo. Meu Deus! Porque as pessoas hoje, o que eu fico muito feliz e acho muito legal, é que as pessoas querem estar informadas e atualizadas no assunto. Porque a maternidade, ela traz muita informação, ela traz Hoje a gente fala que a maternidade, ela traz um choque cultural muito grande, né? Desde a história do parto, as mulheres hoje, elas têm muito medo do parto, elas têm muito medo de vivenciar isso, justamente por tantas coisas que ouviam de antigamente e como eram esses partos antigamente. Hoje está muito mudado, né? Muito atualizado. Então, passar essas informações atualizadas está trazendo para as mulheres um momento de mais calma, tranquilidade, onde elas possam curtir o momento com os bebês sem muito medo, sem muita neura, sem muita preocupação. Sim. Claro, toda gestante ela tem uma mãe que já passou por aquilo dali, né? Exato. Então, e que às vezes ela traz uma experiência. Essa experiência às vezes é boa ou às vezes acaba atrapalhando? Às vezes acaba atrapalhando, vou ser bem sincera. Porque assim, o parto e a maternidade são experiências muito únicas, né? Sim. Cada mulher tem a sua. Só que, às vezes as pessoas não têm filtro para conversar com grávida. Vê uma grávida já, meu Deus, tipo... Que parto tu quer? Ah, eu quero parto normal. Ah, meu Deus, parto normal, tu é louca. Tu vai passar por tudo aquilo, pra quê? Hoje tá tão mais fácil, faz isso, faz aquilo. Então, assim, a experiência que aquela mulher teve com o parto dela pode não ter sido legal. E hoje, quando a gente faz um estudo de como era antes, realmente eu falo que as mulheres, elas iam ser torturadas e não ganhar filho. Era muita intervenção desnecessária, era muita violência obstétrica. Só que naquela época era tudo muito normal, né? E hoje as mulheres não querem passar por isso. Então, por isso que hoje a gente busca atualizações e informações de qualidade, para não tirar essa experiência da mulher, mas também tornar esse momento uma experiência positiva, para que não seja um parto traumático, coisas que muitas mulheres lá atrás têm, né? Sim. Ô, Nádia, mas assim, hoje a gente vê assim, nas redes sociais, muitas influenciadoras que foram mães e elas falam da parte boa, bonitinha, legal, de ser mãe, da gestação e tudo mais. Mas tem aquele momento de dor e muita dor. Tem. Que a mulher tem que ser forte. Que tem que ter uma técnica de respiração. Que tem que, enfim, é o momento que a mulher ela vê que ela tem uma força que ela não sabia. Exato. Você acha que trazendo só essa parte bonitinha acaba atrapalhando no momento do parto? Acaba. Acaba porque, assim, eu sempre que eu sou contratada por uma gestante e eu oriento, e eu falo isso na minha rede social também, eu passo muita informação, o que eu sempre falo? A gente nunca pode romantizar um parto. Boa. A gente tem que planejar e se preparar para qualquer situação que possa acontecer dentro daquela realidade. Tem que ter o pé no chão e tem que entender o que realmente é um parto, qual é a fisiologia do parto, como a mulher se sente. Porque se ela romantiza demais, Roberto, a chance de frustração é muito grande. Sim, eu imaginei isso. Eu falei, porque tudo, na verdade, na rede social hoje a gente vê a parte bonitinha da coisa, né? A parte legal de ter uma casa boa, ter um carro bom, de ter não sei o quê, mas a parte difícil todo mundo esconde. Exato. E na gestação eu acho que é a mesma coisa, né? Esses dias eu até postei uma foto, porque a gente posta fotos do parto, né? Muitos fotógrafos estão lá para registrar. Aquelas fotos bonitas da mãe recebendo o bebê, sorrindo. Aquele momento recompensador, né? Tudo que eu passei valeu a pena. Ok, é muito lindo, maravilhoso. Mas até aquela mulher chegar ali, ela passou por muita coisa. Então é interessante entender o que realmente
acontece por trás, né? É ter o pé no chão, é se preparar. Eu acho que o momento pode ser sim muito positivo, é muito lindo, é muito recompensador, mas ele também tem seus desafios. Sim. E é isso então que você já prepara a mãe para o momento do parto? Isso. Eu faço os encontros antes do parto, faço 3 encontros, na verdade, com o casal, com família, né? Preparando a mãe para esse momento, principalmente o lado emocional da coisa, porque é comprovado hoje que o parto ele é 70% emocional. Eu falo que o parto ele tá entre as orelhas, né? Quanto mais preparada a mulher tá, quanto mais entendendo o processo ela tá, mais fácil é passar por tudo, pela jornada inteira. E isso vai desmistificando muitas coisas também. Então a mulher, quando ela chega naquele momento, ela está muito preparada para qualquer situação que possa acontecer. E ela sabe lidar com a dor de maneira muito mais fácil. Ah, legal. Show de bola. Nádia, e você como mãe, né, de são meninas? Duas meninas? Duas meninas. Duas meninas. Uhum. Você traz essa experiência de mãe também para suas clientes, não? Com toda certeza. Sempre nas nossas conversas tem as minhas experiências. Ontem mesmo conversamos sobre isso, porque uma das coisas que a doulagem me trouxe foi a empatia. Foi me colocar no lugar da mulher e entender o que ela está passando. Porque ontem mesmo eu conversei sobre isso com uma avó que estava no meu atendimento e a gente falou muito sobre as dificuldades das mulheres quando tem um primeiro filho, quando se vê grávida pela primeira vez, né? Muitas dúvidas, muitas inseguranças. E eu, quando eu passei pela minha experiência de mãe pela primeira vez, para mim, eu não vou dizer que foi a coisa mais fácil do mundo, mas hoje, vendo o que eu vejo e ouvindo os relatos, para mim não foi com tanta dificuldade como muitas mulheres enfrentam. É o que eu te falei, é muito particular. Sim. Mas eu tive uma história antes, de uma sobrinha que eu cuidei desde 8 anos de idade, então eu brincava de boneca com ela, né? E eu já sabia tudo o que podia acontecer, então eu já fui inserida nesse mundo muito cedo. Desde criança eu cuidava de bebê. Então, para mim, não foi tão desafiador, né? Mas a mulher que não tem experiência com nada, que nunca nem trocou uma roupa de boneca, ela se vê perdida nesse momento, né? Então, eu trago muito essas experiências, eu conto muitas coisas que aconteceram comigo e isso acaba acalmando o coração das mães, né? Show de bola. Mas, Nádia, você acha que isso é essencial, então? Porque, assim, até meio polêmico, vamos lá. Porque eu fui, depois quando a gente foi fazer esse especial do Dia das Mães, que eu vi você, fui pesquisar outras doulas também, ver como é que é e tudo mais. E eu vi algumas que não são mães. Você acha que é essencial, tem que ser mãe? Até eu brinco com a minha esposa que eu falei assim, uma boa doula é aquela minha avó lá que tinha 14 filhos, tudo humanizado, tudo sim, em casa. Sim, passou pela experiência, né? É a doula raiz. É a doula raiz. Mas você acha que tem que ser mãe, uma doula, para passar essa experiência? Ó, se a gente for pensar na profissão em si, ser doula é a mulher que serve, que está ali prestando suporte físico, emocional, informacional. Eu acho que nesse lado não faz tanta diferença, porque a mulher ela está fazendo um curso, ela está se especializando para cuidar da outra. Entendi. Mas se a gente for pensar na essência, no passar pelo processo, no entender a dor que aquela mulher está passando, nesse lado mais a fundo do parto, eu acho que faz diferença sim, porque traz essas experiências, né? Sim. Da mãe, da amamentação, da maternidade. Eu ouvi ali, né, quando a minha filha foi para nascer e tal, a dor, as mulheres tudo gritando em volta. Parecia que tava com muita dor, mas eu não faço ideia a dor que foi passada. Exato. Agora você já teve essa experiência, então pode falar, né? Eu te entendo, eu sei que você tá passando. Você vai sobreviver, eu sobrevivi. É a questão da empatia, né? De se colocar no lugar. Eu acho que as doulas que não são mães, elas se colocam sim no lugar, elas entendem o processo dessa forma, mas quando a gente e já viveu, a gente acaba entrando mais a fundo naquele processo todo, né? Sim. E, Nádia, hoje, nesses 5 anos, você falou que teve bastante, né, experiência, bastante partos, já que você já acompanhou bastante gestante.
Hoje, qual é a maior angústia, o maior medo das mães? Você vê assim, ou melhor, o que mais te perguntam, né? Aham. O que eu vejo hoje predominante assim é o medo da falta de assistência, o medo de se sentir sozinha, de se sentir perdida e de sofrer violência obstétrica. As mães têm muito medo disso, assim. De passar por situações que não são necessárias, né? É o que eu te falei, como o parto é muito cultural, as mulheres de antigamente, elas relatam partos que praticamente foram torturas, né? Então as mulheres de hoje, elas querem ter a experiência natural do parto, porque é natureza, é fisiológico, mas elas têm medo do que pode vir por trás disso. E a falta de assistência, eu acho que é uma das coisas que mais assusta as mulheres, assim. Você diz a falta de assistência dos familiares? Não. Na maternidade, por exemplo, as mulheres quando iam ganhar bebê, né? Até pouco tempo atrás, não podia entrar acompanhante, o pai não podia assistir parto, isso é uma coisa mais recente. Então as mulheres se sentiam sozinhas, num momento de vulnerabilidade gigante. A mulher, quando ela entra, eu falo que ela entra na partolândia da vida, né? Ela não raciocina mais em alguns momentos ali na hora da dor, que eu acho que uma entrega, uma conexão com o bebê. Imagina ela se sentir sozinha naquele momento, sem ter um apoio, uma pessoa conhecida para olhar e dizer, tá tudo bem. Sim. Então a mulher se sente realmente muito vulnerável. E aí ela acaba perdendo o controle de toda a situação. Então hoje, quando tem uma boa assistência, quando tem informação e quando tem apoio, a mulher, ela tem o protagonismo na história. E isso que é importante. Sim. Ser protagonista. E quando não tem esse apoio, quando não tem esse conhecimento, quem está em volta dela é que vai tomar conta daquela história. Entendeu? Entendi você. Mas hoje também, assim, vai de hospital para hospital, não vamos, né, generalizar, não vamos falar, né? Pra gente não ser negativado, mas ser cancelado, né? Mas assim, tem hospital que dá um bom apoio, né? Tem hospital que é aquele já mais... Só que também, hoje, como você disse, o familiar já pode entrar, o pai já pode entrar, às vezes a avó da criança ele já pode entrar. Só que às vezes isso acaba atrapalhando, não acaba? A família? É. Depende. Vamos lá, se é um acompanhante... Acompanhante, eu falo marido, namorado, vó, mãe, enfim. A gestante hoje, ela tem o direito de entrar com uma doula e com um acompanhante. Ah, sim. Eu já ia perguntar isso também. A doula entra tranquilo? Tranquila. A gente não é acompanhante, a gente é parte da equipe daquela gestante. Então, qualquer maternidade, tanto privada quanto SUS, a gente entra junto com a gestante e junto com o acompanhante, né? Ah, sim. O que eu vejo quando eu tô lá? Porque daí eu tô lá com a minha gestante, eu tô lá com o meu casal e eu acabo vendo o que tá em minha volta, né? O acompanhante que não é informado, que não entende o processo, que não entende a fisiologia, que não sabe o que vai acontecer, muitas vezes, por ansiedade, por medo e por preocupação, acaba sim atrapalhando o processo. Ah, sim. Porque não sabe o que fazer, não sabe o que fazer para ajudar. E a mesma coisa, se tu não tem informação e conhecimento, o que um profissional chega e fala para aquela gestante é aquilo ali, deu. Entendi. Então, às vezes atrapalha. Por isso que hoje eu falo que o melhor item do enxoval da gestante é a informação. Uma doula também, né? E uma doula também, né? Que na verdade é a doula que traz a informação. Com certeza. Legal. Hoje, uma rede de apoio dá toda a diferença, como você falou, né? Mais uma dica, assim, para um acompanhante. O que o acompanhante tem que fazer e o que o acompanhante não pode fazer na hora do parto. Na hora do parto. É. O que o acompanhante tem que fazer, né? Ele tem que estar informado. Ele tem que estar preparado para tudo que ele vai ver. Ele tem que entender o processo. Porque, assim, muitos acompanhantes acham que a doula vai roubar o papel dele na hora do parto. Pra que ter doula? Eu vou estar lá, eu vou ser teu suporte, eu vou pegar na tua mão, eu vou te ajudar, né? Sim. Mas aquele acompanhante não estando preparado para a situação, ele acaba atrapalhando, justamente o que eu te falei, pela ansiedade, pelo medo, pela preocupação ali, o acompanhante ele vai estar num misto de sentimentos.
Ele vai estar feliz com a chegada do filho, mas ele também vai estar assustado e preocupado com tudo que está acontecendo. Sim. Né? Então, o que deve fazer? Se informar para poder ser esse apoio, essa segurança que a gestante precisa. E o que não deve fazer, o que eu sempre falo e brinco assim, ó, nunca deve perguntar para uma mulher se tá tudo bem na hora da dor. Não tá bem. Não tá bem. E aí ela se estressa, ela briga, ela se irrita porque não tá bem, né? Uhum. Então, cuidar para não falar coisas que não deve, para não desencorajar essa mulher. Muitas vezes eu já passei por isso. O pai, ele fica nervoso, ele fica ansioso, ele fala: para com isso, vamos parar com isso. Não quero mais ver de sofrer, não quero mais ver de sentir dor, vamos parar, vamos... Às vezes a mulher tá ali no processo, ela quer o parto, tá acontecendo. Não, para tudo, vamos para uma cesárea. Então, não deixar... Uhum. Porque pro homem, naquele momento, a cesárea é a melhor opção. Acaba com tudo, acaba a dor e deu. Né? O bebê nasce rápido e pronto. Mas o pós-parto, para quem é cesárea, é absurda a diferença, né? É muito absurda a diferença. Eu lembro lá, depois que a gente saiu, a minha filha nasceu em parada, teve que ir pra UTI, reanimaram ela na sala, tudo mais. Mas então, o pós-operatório ali, eu fiquei sem a criança, mas fiquei ali. Eu via as mães lá que eram cesárea, não podiam nem tomar água, não se mexiam e tudo mais. E as partes normais já estavam sentadas na cama, falando e... Sim. Né? Eu falei, nossa, que diferença, assim, absurdo. A cesárea é uma cirurgia de grande porte. Uhum. Imagina, são 7 camadas da pele cortadas até chegar ao bebê. Nossa. E é uma cirurgia, né, um parto, onde depois a mãe não tem repouso. Porque ela vai chegar em casa e vai ter um bebê, dependendo dela, 24 horas por dia. Verdade. Então é muito mais desafiador. Então uma das coisas que eu também gosto de falar é que tem uma cultura que as pessoas falam o quê? Ah, a mãe que ganha de cesárea é mãe Nutella. Tem que ser mãe raiz, ganhar de parto. Não, gente. Tanto cesárea quanto parto tem seus desafios. Sim. Tudo é difícil. O parto é o antes, passar pelo processo, e aí o bebê nasce e tá tudo certo. Mas a cesárea é o depois, né? Então, se a gente for balançar ali, os dois, não existe fácil. Os dois são difíceis, né? Não dá pra gente perguntar aqui qual que você escolheria, não dá, né? Porque os dois são difíceis. Os dois são difíceis. Nádia, e hoje, vamos partindo mais para a parte das mães agora, qual é o maior desafio de ser mãe? Eu acho que o maior desafio de ser mãe é conciliar a vida de mãe com a vida profissional, com o bem-estar, com todos esses obstáculos que a gente vê hoje, essa pressão, essa preocupação com a educação dos filhos, o ambiente externo que pode influenciar de maneira negativa ou de maneira positiva. Acho que mãe é uma preocupação constante, né? Verdade. Mas assim, hoje as mães cobram muito, as mulheres cobram muito por ser mãe. Se cobram, né? Se cobram, isso. Mas elas acabam esquecendo de ser mulher também, né? Exatamente. Que dica você daria para essa Exatamente. mulher que acaba esquecendo de ser mulher e agora você é só mãe? É isso que eu falo, é desafiador, porque a mãe, quando ganha um bebê, ela se volta no mundo para aquilo ali, né? Uhum. Então eu vou cuidar do meu filho. Só que isso vai trazendo uma carga emocional muito pesada e vai chegar um momento que essa mulher ela vai estar num estresse gigante que nem ela vai saber mais lidar com nada na vida. Então mãe tem que ter sim o seu momento, tem que ter o seu lazer, tem que ter muita comunicação para expressar para as pessoas o que está sentindo. Tem que ter rede de apoio. E não se cobrar tanto, porque assim, cada mãe é perfeita para o seu filho. Então tem muito isso, essa questão da rede social, de ser a mãe perfeita, de não deixar nada de errado acontecer, de proporcionar sempre as melhores coisas do mundo, mas a gente não tem controle disso. Sim. A gente tem controle até uma certa situação, mas depois a gente não tem controle. Então eu acho que a base é uma boa educação, é mostrar os melhores valores, né? E depois acho que orar e jogar para o mundo e torcer para que aquilo seja recompensador, né? E que a gente consiga ver. Hoje eu vejo isso, assim, eu tenho muito orgulho das minhas filhas.
Eu tenho uma filha de 18 anos e como é gostoso olhar para ela e ver que o que a gente passou, os valores que a gente passou, estão sendo aplicados na vida dela para o mundo aí. Então... Legal. E você tem uma filha de 18 anos, já adulta, né? 18 anos já é adulta. Mas, claro, isso pode é de pessoa para pessoa, né? Pode ser que ela queira ter filho bem mais velha, mas você vai viver esse momento com ela, assim espero, né? Que dica você daria hoje para ela? Para minha filha? É. Bom, primeiro que a regra lá de casa é quando elas engravidarem eu ser doula delas. Eu falo, meu Deus, eu não sei se eu vou ter idade para isso. Não interessa, mãe, tu vai ser nossa doula. E aí eu falo, gente, como é que eu vou ser doula da minha filha? Né? Partir para esse lado emocional da coisa, né? É o emocional também. Isso ali, é. Né? Mas o que eu faço muito hoje, assim, né? Eu converso muito com elas sobre essa realidade. Elas participam, elas veem os vídeos de parto que eu faço, eu mostro para elas. Então, elas estão muito familiarizadas com a situação. E eu torno esse assunto muito natural, assim. Então, eu trabalho muito essa questão da fisiologia, explicando para elas os desafios, os pós e os contras de cada parto, porque eu, naturalmente, quero que elas façam a melhor escolha para elas, né, sim, Roberto? E eu não trabalho na linha, isso desmistifica também a minha profissão, que muita gente acha que doula é para parto normal. Não, a minha linha de trabalho eu quero ser doula para tornar a experiência daquela família positiva. Então, se uma gestante me procura e fala para mim assim, ó, Nádia, eu não quero passar pelo parto, eu tenho os meus motivos, eu tenho os meus traumas, às vezes mães de segunda viagem que tiveram um parto traumático na primeira, eu quero cesárea. Tá tudo bem para ti? Tá tudo ótimo. Eu quero estar lá para tornar aquele momento especial, para tornar aquele momento acolhedor, porque independente da via de parto, a mulher precisa disso, né? Uhum. Então, a minha linha de trabalho é essa, é tornar a experiência positiva. Então, o que eu vou fazer para as minhas filhas é tornar essa experiência mais linda possível. Legal. Nádia, você falou ali de estar lá presente e tudo mais. Vamos lá, digamos que eu sou um pai medroso, não quero estar lá. Morro de medo, não posso ver sangue, alguma coisa assim. Você faz essa parte, tipo, pai, você fica aí fora, eu vou ficar com a mãe. Teve momento assim de estar ali só você e a mãe? Já. Já tive situações em que pai desmaia, aí a gente tem que tirar da sala. Aquele pai que eu olho, a boca tá ficando roxa, tá ficando branca, eu falo, respira e vamos dar uma voltinha. Vai tomar um café, vai tomar uma água. Sim, já teve, sim. Nossa. E já teve um caso que pra mim foi muito bacana e meio transformador na vida daquele casal, que quando o casal me procurou, o pai me falou, Nádia, eu tô te contratando pra estar com ela na hora do parto, porque assim, ó, eu não tenho condições nenhuma de assistir parto, de ver sangue, de nada disso. Falei, tudo bem, tá tudo certo, tu pode ficar na salinha lá, aguardando a gente voltar, acompanha até um certo momento, depois na hora do parto em si eu vou com ela. Uhum. Isso é uma combinação do casal, né? Não cabe a mim dar opiniões. Mas eu fui trabalhando aquele pai de maneira tão sutil, mostrando para ele a fisiologia, contando para ele tudo que podia acontecer, que para te resumir, no dia do parto, ele entrou na sala de parto. Essa minha gestante, ela quis ganhar na banheira, então ela entrou na banheira, o pai entrou com ela na banheira, a banheira sujou de sangue, porque parto tem sangue, a água ficou toda... E o pai tava lá, amarradão, curtindo o processo. Pegou o bebê, curtiu, não passou mal, nada. E aí no final do parto, que a gente tava saindo da sala de parto, porque eu falo que quando o parto acaba, parece um cenário de guerra, né? Acabou o parto, eu olhei pra ele e falei... Deixa eu te falar uma coisa. Olha para aquela banheira que tá lá agora. Ele olhou, ele arregalou o olho e falou, meu Deus, se tu tava lá naquela banheira, sentado, participando do processo, pegando o teu filho. Ele até se emocionou, assim. Uhum. Então, a gente acaba desmistificando muita coisa com a informação. E o pai estava se sentindo muito seguro naquele momento. Ah, sim. Então, volta a importância de estar preparado, estar informado. Isso. Fez toda a diferença na vida daquela gestante que esperava... Imagina, meu marido nem vai ver meu filho nascer porque não... E na hora ele estava junto com ela no processo. Legal, show de bola. Nádia, e assim...
claro, todo momento, todo parto é um momento único, principalmente para os pais, mas para você eu acho que também tem aquele momento mágico ali que depois que passou também, né? Sim. Mas tem algum assim marcante para você contar para nós? Todos os partos para mim me marcam muito, né? Porque eu acompanho toda a história daquela família. Então, são mães que perderam muitos bebês e que chegaram lá. Tipo, eu tenho mãe que eu acompanhei que deu certo a 5ª gestação. Nossa. Então, que passaram por processos de perdas. Eu tenho mães que não queriam ser mães e que depois, sabe, quando o filho chega de surpresa, eu nunca quis ser mãe, Nádia, mas agora eu tô grávida. Então, tu passa por uma transformação na vida das mulheres. Então, todas as histórias são muito marcantes para mim, né? Mas tem história, tipo o primeiro parto para mim marcou muito porque foi meu start, né? E foi um start no susto, né? Então eu falo assim, o primeiro parto que eu tive, que eu acompanhei, já foi uma faculdade, uma pós-graduação, já foi tudo ali naquele primeiro parto, porque o bebê nasceu e ele precisou ser reanimado, então já foi aquele, gente, agora eu tô passando por um parto e aí eu não sei se vai dar certo. E é o primeiro? O primeiro parto. Nossa, tua primeira criança já teve que ser reanimado? Meu Deus. Né? Enfim, aconteceram, o bebê nasceu com batimento cardíaco muito baixo, então assim, gente, primeira experiência e eu já tô nesse susto, né? Então marca nesse sentido também. Então tem essas experiências que... Teve uma que aconteceu também, que o bebê nasceu e demorou um tempo também para voltar, e aí a gente fica naquela ansiedade com a mãe, mas graças a Deus no final deu tudo certo. E tem os partos positivos também, né, que são inúmeras histórias de mães que tinham medo do parto, que não queriam nem pensar em parto normal e que foram lá, tiveram partos em 2 horas, o bebê nasceu e... Como assim eu consegui, ele tá aqui, né? Então descobrir a força que ela tem, né? Eu acho que o interessante é isso, é a mulher descobrir a força que ela tem. Legal, Nádia. Nádia, e assim, você não tem hora, né? Ligou, tá nascendo, tem que ir correndo, a bolsa estourou, tem que ir correndo. Isso. E assim, até o hospital, você não mora perto do hospital, né? Eu moro no bairro Ipiranga, em Barreiros, São José. Sim. Então eu atendo todas as maternidades. Então algumas ficam um pouco mais longe e outras ficam próximas. Mas depende do trânsito, né? Depende da hora, né? E depende aonde eu vou estar também, né? Eu não sei onde é que eu vou estar, né? Crianças não nascem em horário de pico de Florianópolis. A doula não tem helicóptero ainda. É verdade. Já levei uns sustinhos, assim. Já levei uns sustinhos. Mas é isso. Não tem rotina, né? Viagem não pode ser programada, só se eu fechar a agenda. E como é que eu vou sair de perto? A gestação ela pode ir de 37 a 42 semanas. Então a gente tem uma margem muito grande. Então mesmo que a gestante me procure e fale, Nádia, minha data prevista de parto é 20 de maio. No dia 20 de maio aquele bebê não vai nascer. Ou ele vai nascer antes ou ele vai nascer depois. Então eu tenho que estar sempre ligada. Meu celular está sempre ligado. Meu marido leva inúmeros sustos na madrugada, porque ele toca alto e a gente acorda naquele susto. Eu já sei que tem uma gestante parindo. E aí eu não sei em que situação que ela tá, se eu tenho que sair correndo, se dá para ser mais calmo. Então Nossa, é emoção todo dia. que loucura. Mas você vai para o hospital, como vai assim, a sua cabeça naquela hora? Tipo, enquanto você está dirigindo em relação para lá? Eu vou orando, pedindo para Deus estar comigo, me dar força, me dar sabedoria para ser o suporte que aquela mãe precisa, pedindo para que tudo dê certo. E pensamento positivo, mandando energia boa, conversando com aquela mãe, já trazendo esse apoio, essa tranquilidade. Durante o transporte, o teu translado, você já vai continuando falando com a mãe, tudo? Sim, a gente vai trocando informações o tempo inteiro. Eu sempre sugiro que o casal faça um grupo no WhatsApp comigo, então a gente vai trocando informações direto e eu sei de tudo que está acontecendo, então eu já chego lá com tudo encaminhado. Às vezes eu chego um pouco antes e já vou encaminhando também todo o processo. Sim. Ah, legal. Porque hoje os hospitais são bem tranquilos para acesso de doula, assim. Muito tranquilos. Muito tranquilos. Não barram, ou tipo a equipe médica ali acha, a equipe de enfermagem, ela veio para atrapalhar nós, nosso papel. Assim, ó, Roberto, eu nunca tive problema com esse tipo de situação. Porque eu acho que a gente tem que ter ética profissional e tem que respeitar também aquela equipe que está no hospital, né?
Então, assim, eu nunca confrontei um médico, eu nunca confrontei uma enfermeira, eu nunca fiz esse tipo de situação. Já algumas doulas têm esse hábito, outras não, mas eu não tenho, não. Então, assim, eu acho que isso vale para todas as áreas, né? Tem os profissionais que trazem calma, que trazem tranquilidade, tem os profissionais que os médicos ficam um pouco assim, ai, não sei se eu me sinto tão à vontade de trabalhar com aquela pessoa, né? Mas eu nunca tive esse tipo de problema, porque eu sempre falo assim, ó, o meu trabalho e o meu apoio é pro casal. A parte técnica, quem cuida é quem está lá no hospital. Então, o meu papel é passar as informações. Então, a gestante, ela tem informações suficientes para estar discutindo no bom sentido com esse médico tudo o que está acontecendo. Então, lá na hora, não vai ser eu que vou intervir em alguma atitude médica, porque eu acho que ele é o responsável pelo processo, né? Entendi. Nádia, o papel da doula é a gestação, o parto e o pós-parto. A gente falou bastante aqui de gestação, de parto, mas qual é o papel da doula para o pós-parto? No pós-parto, o papel da doula é estar prestando esse suporte contínuo, porque a mãe também passa por um período que a gente chama de puerpério, que é uma queda hormonal gigante. E que muitas vezes ela não sabe como lidar, e nós temos muitas mães aí encaminhando para depressão pós-parto, né? Então isso também é um assunto bem desafiador e preocupante. Então a gente sendo esse suporte, mostrando para a mãe todos os desafios que ela vai passar, falando sobre essa fisiologia do pós-parto, para ela se entender como mãe, entender as necessidades reais do bebê, tornar esse momento mais leve, faz toda a diferença. E eu especificamente tenho o curso de consultora de amamentação. Então eu ajudo também nessa parte de consultoria de amamentação. Ah, entendi. Que também é outro assunto que deixa as mães de cabelo em pé, né? Porque tem a parte da criança que pega fácil, tem a parte da criança que não pega fácil. Sim. Machuca, Sim. racha, Sim. Tem tudo isso. Tem mãe que não quer amamentar porque dói. Isso. E aí você entra com essa parte de apoio também para... Sim. Antes do parto, eu faço um encontro só para falar de amamentação, puerpério e os cuidados com o recém-nascido. Então você já prepara isso tudo bem antes, não tipo assim, não vamos por fases, não é assim, tipo, vou falar da gestação enquanto estiver na gestação. Não. Quando estiver perto ali do parto, a gente vai começar a trabalhar com parto. Ganhou, eu vou falar de amamentação, não é assim? Não. Antes do parto, eu já deixo essa mãe preparada para tudo que vai acontecer. E aí tem um encontro, que é o terceiro encontro antes do parto, que é sobre amamentação, puerpério e cuidados com o recém-nascido. Então a mãe, ela já está preparada para receber esse bebê. Já sabe o que vai acontecer, já sabe os desafios, já sabe o que fazer para solucionar os problemas. Então eu percebo que as mães que eu acompanho e que eu preparo antes têm um pós-parto muito mais leve, muito mais tranquilo. E eu acabo sendo esse suporte contínuo também, né? Às vezes não presencial, mas na maternidade mesmo surgem os primeiros desafios da amamentação, elas me ligam, me mandam mensagem, eu já estou ali ajudando. Algumas eu volto para prestar ali, né, a ajuda pessoalmente. Eu vou na casa, visito depois. Então tem esse suporte até no pós-parto também. Legal. Agora essa pergunta é mais pessoal. Qual é o maior desafio para quem tem gêmeos? Porque o desafio é em dobro? Como é que é? Eu já tive parto de gêmeos que as mães perguntam assim, ô Nádia, mas daí o teu trabalho vai ser cobrado o dobro? Porque são 2 bebês, né? Boa, eu já vou perguntar. Falo, não é cobrado o dobro, tá tudo certo, é o mesmo valor. Mas o desafio para uma mãe, acho que desde a gestação, né, de gêmeos é grande. Esses dias uma mãe até me procurou, ela tá grávida de trigêmeos. Nossa. Tô louca pra me encontrar com ela e a gente conversar. O problema vai ser triplicado? Triplicado, né? Nossa, é muito mais pesado, né, Roberto? Emocionalmente falando, assim. Eu acho que o parto em si nem tanto. Mas nesse caso, acho que o pós-parto ele é muito mais desafiador. Porque tu imagina, uma criança só já chora a noite toda, tem criança que chora a noite toda, que troca o dia pela noite. Toda mãe fala que, nossa, eu fui dormir 7 horas quando a criança tinha 2 anos de idade.
Tu imagina dois, porque às vezes acalma um, o outro chora, Isso. ou os dois choram ao mesmo tempo. Isso. Eu tive uma mãe de gêmeos, que ela me relatou muito esse pós-parto, né? Uhum. E ela falou, Nádia, é uma loucura, porque assim, eu tô com um no peito e o outro tá dormindo. Aí quando eu vou botar aquele pra dormir, o outro acorda, daí eu boto no peito. Eu fico nessa transição, aí eu troco a fralda de um, tá tudo certo. Aí daqui a pouco o outro chora, eu tenho que trocar a fralda do outro. E é o banho. É toda a rotina, né? Duplicado. Essa mãe, ela precisa muito da rede de apoio. Ela sozinha, um só já é difícil dar conta, né? Imagina dois. Eu perguntei porque a minha esposa bate na tecla que é gêmeos. Mas quando eu engravidei da minha primeira filha, meu sonho ela era vir gêmea. Não. Porque meu marido tem irmãos gêmeos. Ele não é gêmeo, mas ele tem irmãos gêmeos, né? Então eu dizia, ai, eu queria tanto gêmeos, meu sonho, né? Aí quando eu engravidei de novo, eu falava, Senhor, não me ouve, pelo amor de Deus, porque daí de um eu passo pra 3, né? E aí acabou ficando um de cada vez, deu tudo certo. A minha, quando a gente pegou o primeiro ultrassom, a primeira coisa que eu vi foi lá, feto único. Mas esposa agora quer gêmeos, oh Deus. Não, tomara que dê certo. Mas agora tu tem que ter uma doula, né, Roberto? Não dá pra ser sozinho. A gente já vai conversar aqui no pós-gravação, né? Nádia, pra gente já se encaminhar pro final da nossa gravação, tem aquelas... São casos isolados, né? Mas, poxa, eu vi aqui no caso que teve em Biguaçu, que a mulher foi na padaria e ganhou neném, que nem sabia que estava grávida, no meio da padaria, que loucura, né? A gente recém teve uma amiga agora que descobriu com 8 meses. Ela foi fazer exame de pedra no rins e descobriu que estava grávida. Que loucura. Como prepara uma mãe dessa, assim, que... Nesse caso da padaria, não teve nem preparo, né? Não, já foi no ato. Mas igual essa nossa amiga que com 8 meses, em um mês ela ganhou a criança. Como prepara uma mãe em um mês? É desafiador demais, né? Até porque eu acredito que aquela mãe que tá nessa situação, ela nem tá esperando engravidar. Então, imagina o baque emocional dela, né? De não saber que tá grávida e daqui a pouco tá grávida e já tá ganhando o bebê e provavelmente não tem nada preparado para isso. Eu tô muito acostumada a lidar com mães que engravidam, que passam a gestação inteira programando, fazendo enxoval, escolhendo o melhor médico, a maternidade que quer ganhar. E embora às vezes isso não se concretiza, né? Porque eu falo, o parto é uma caixinha de surpresa. Sim. A gente programa todo um plano A e vai lá pro plano C. Mas eu acredito que essa mãe ela precisa de muito suporte emocional para conseguir lidar com isso tudo de maneira mais tranquila, né? Sim. Até para saber lidar com essa criança depois. Não é... É desafiador demais. É desafiador. Porque, poxa, é do nada, né? A pessoa... Tá, tipo, eu já ia pular para outra pergunta e eu me enrolei. Mas vamos lá, é realmente bastante complicado, assim. Mas hoje tem diferença entre a mãe aquela que planeja, eu quero engravidar agora. Aí conversa lá com o companheiro e eles tentam e engravida. Ou daquela que, tipo, aconteceu. Embora aconteceu, descobriu com antecedência e tudo mais. Tem diferença ainda ou não? Tu fala a diferença de como ela lida com a gestação? Isso, Tem, sim, tem muita diferença. Eu já tive mães que, quando descobriram que estava grávida, por exemplo, uma mãe, ela até falou para mim um dia, ela falou, Nádia, um dia a gente vai ter que conversar sobre isso, porque eu acredito que muitas mães passam pela situação que eu estou passando ou que eu passei e que tem medo de julgamento ou vergonha de falar sobre o assunto. Que a mulher tem muito isso, né? O medo de ser julgada. Então, por exemplo, tem muitas mulheres que romantizam e sonham com uma gestação, mas que na hora que se deparam grávidas se decepcionam, que a gestação não era aquilo que ela estava esperando. Uma mulher que passa mal durante a gestação inteira, que enjoa, que não consegue se alimentar, que tem indisposição, que só quer dormir, que não vive mais. Essa mulher, ela se frustra, que ela pensa, nossa, eu achava que a gestação era algo tão maravilhoso, rede social, né? Sim. Foto de barriga, tudo lindo, melhor fase da mulher. Nem todas as mulheres encaram a gestação desse jeito. E tá tudo bem, elas têm que ser respeitadas. Não é isso que vai fazer elas menos mãe,
Ou elas não são as piores mulheres do mundo porque elas estão dizendo que a gestação para elas não tá boa. Então eu lido com essas mulheres, né? Quando eu te perguntei, eu confesso que eu imaginei o contrário, que as mães que se preparam para engravidar ou que planejam a gravidez saberiam lidar melhor, mas às vezes nem sempre, porque ela imaginou uma coisa e a realidade é outra. Questão hormonal, não tem controle. A mulher se imagina diante do que ela vê. Mas é o que a gente conversou antes, né? É rede social, é o que as mulheres falam. Será que o que as mulheres estão externando é aquilo mesmo que elas estão sentindo? Ou elas estão externando algo maravilhoso para não serem julgadas? Para como assim essa mulher está grávida, está com um milagre ali e está reclamando? A mulher tem medo disso muitas vezes, né? Então, acho que é uma coisa muito única e que tem que ser respeitada. Assim. A mulher tem que viver o processo para entender o que é. Então, para algumas mulheres realmente é muito maravilhoso, é o sonho. Eu, por exemplo, eu falo isso para o meu marido hoje. Quando eu engravidei, as minhas 2 gestações foram planejadas e foram muito rápidas. Temos isso também, mulheres que tentam 2 anos engravidar, 1 ano engravidar. Então já tem esse misto de ansiedade, de não sei se eu consigo, se eu não consigo, se eu tenho um problema, se eu não tenho problema. Então quando eu engravidei, decidi, fiquei grávida. Eu amava contar para as pessoas que eu tinha vomitado de enjoada. Nossa, era um orgulho para mim vomitar enjoada, grávida, sabe? Então acho que isso vai de muita mulher. Tem mulher que odeia passar por essa fase, que quer que passe rápido, então. Mas eu acho que quando ela está preparada e quer, é mais fácil. Ah, sim. Então tem o preparo antes também, né? Às vezes, eu planejo engravidar o ano que vem. Eu falo né? Olha, eu engravidar o ano que vem. Não, mas a mulher, né? Se preparar o ano que vem para engravidar ou daqui a alguns meses e tudo mais, ela já procurar uma rede de apoio antes também, né? Sim. Se preparar, entender, procurar bons médicos, fazer exames para ver se está tudo bem, se tem algum risco, se precisa tomar alguma vitamina, se não precisa. Isso faz toda a diferença também, né? Não só a mulher, como o companheiro também, né? Sim. Show de bola. Nádia, pra gente finalizar, se você pudesse deixar um recado agora para as mamães de hoje, né? Hoje está indo no Dia das Mães, e para as futuras mães, que recado você daria? Mães, eu primeiro quero desejar um feliz Dia das Mães para todas vocês, um dia maravilhoso, especial aí junto com seus filhos. Dizer que a maternidade ela é desafiadora, mas ela também traz as recompensas, então se preparem para esse momento, se informem para esse momento, para que vocês tenham leveza, para que vocês tenham tranquilidade para passar por essa jornada aí de maneira muito mais tranquila, passando muito mais segurança para os seus filhos. Show de bola, Nádia, muito obrigado. Obrigada também. Por você aqui, por ter disponibilizado esse tempo. Foi muito bacana, aprendi muita coisa. Né? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais agora no off sobre o pessoal. Vamos tirar mais algumas dúvidas. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Aqui era o Café, aqui do Centro de Florianópolis, que disponibiliza desse espaço top para a gente fazer essas gravações. E um café sensacional. Então, assim, fica a dica. Se você não conhece a Quero Café, aqui do Centro de Florianópolis, você tá perdendo. Corre para Quero, que o lugar é top demais. Você que é o nome digital, traz seu notebook, pega uma mesinha com tomada, vem trabalhar daqui, tomar um café top demais. E a Global Emergências Médicas, nosso parceirão, especializado em atendimento residencial, né? Equipe médica para estar na sua residência, te dando um apoio, faz esse transporte, pega pacientes acamados em casa, leva para fazer exames, depois traz novamente. A Global também faz essa parte de transporte de hospital para hospital. Então, se você precisando de um apoio médico, Global Emergências Médicas. E eu quero desejar o feliz Dia das Mães a todas as mães. A minha mãe, Albertina, né? A dona Ermelinda, mãe do nosso produtor. A minha sogra, né?
Dona Geisa quase fugiu aqui da cabeça, eu ia apanhar se eu não falasse o nome dela. E todas as mães que estão nos assistindo, um feliz Dia das Mães. Vocês são guerreiras, desde a gestação, o parto, o pós-parto. Vocês são demais e tudo, né? Porque filho vive incomodando a vida toda. Minha mãe que o diga, vive incomodando ela. Nádia, muito obrigado. Obrigada também. Vamos agora aproveitar e tomar nosso café, né? Isso. Tchau, gente.